A história da África do Sul é uma história de triunfo e tragédia. É uma história de opressão e resiliência. As potências europeias, famintas por terras e recursos, colonizaram a África do Sul, mergulhando a nação na escuridão. Este domínio colonial, construído sobre o racismo e a exploração, lançou uma longa sombra sobre a terra. O povo indígena da África do Sul foi submetido a tratamento brutal. Eles foram despojados de suas terras, seus direitos e sua dignidade. Um sistema de segregação racial, conhecido como apartheid, foi imposto. Este sistema dividia as pessoas com base em sua raça, criando uma sociedade onde a oportunidade e a justiça eram negadas à maioria. Por gerações, o povo da África do Sul suportou sofrimento inimaginável. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança brilhava. Líderes emergiram dos oprimidos, suas vozes se elevando acima do clamor da injustiça. Esses líderes, corajosos e inabaláveis, ousaram sonhar com uma África do Sul livre. Suas histórias não são apenas contos do passado, são lições de coragem, resiliência e o poder do espírito humano. Elas nos lembram que mesmo diante de probabilidades esmagadoras, a luta pela justiça deve continuar. Nelson Mandela se destaca como um gigante entre os homens. Ele é um símbolo de esperança, não apenas para a África do Sul, mas para o mundo inteiro. Nascido em uma pequena aldeia, Mandela se levantou para desafiar o poderio do regime do apartheid. Ele se juntou ao Congresso Nacional Africano, ou CNA, e lutou incansavelmente contra a segregação racial. Seu compromisso inabalável com a justiça o levou à prisão por 27 anos. No entanto, mesmo atrás das grades, o espírito de Mandela permaneceu inabalável. Ele se tornou um ícone internacional, um símbolo de resistência contra a opressão. Sua libertação da prisão em 1990 marcou um ponto de virada na história da África do Sul. Steve Biko foi um líder visionário que acendeu as chamas da resistência nos corações dos jovens sul-africanos. Estudante de medicina, Biko reconheceu a necessidade de uma libertação psicológica das algemas do apartheid. Ele fundou o Movimento da Consciência Negra, que desafiou o cerne da ideologia racista que mantinha a África do Sul cativa. A mensagem de Biko ressoou profundamente com a juventude. Ele os capacitou a abraçar sua negritude e a lutar por seu lugar de direito na sociedade. Sua vida foi tragicamente interrompida pela brutalidade do regime do apartheid, mas seu legado continua a inspirar gerações. O arcebispo Desmond Tutu foi uma bússola moral para a África do Sul. Um homem de fé inabalável, Tutu usou sua plataforma para denunciar os males do apartheid. Ele era a voz do sem voz, falando a verdade ao poder com coragem e convicção. A liderança de Tutu se estendeu além do púlpito. Ele desempenhou um papel fundamental na Comissão da Verdade e Reconciliação, que buscava curar as feridas do passado. Sua crença inabalável no perdão e na reconciliação ajudou a guiar a África do Sul através de um período tumultuado de transição. Sua vida e obra são um testemunho do poder da paz e do perdão. Seção 5. A luta pela liberdade. A luta contra o apartheid foi longa e árdua. Foi uma luta travada em muitas frentes, dos tribunais às ruas. Os revolucionários empregaram várias táticas, de protestos pacíficos à resistência armada. O CNA, liderado por líderes como Mandela, Oliver Tambo e Walter Sisulu, liderou o ataque pela libertação. Eles mobilizaram as massas, organizaram boicotes e desafiaram a legitimidade do governo do apartheid. A luta teve um grande custo. Milhares foram presos, torturados ou mortos por ousar defender seus direitos. Mas, apesar da opressão implacável, o espírito de resistência nunca vacilou. Seção 6. O Congresso Nacional Africano. Uma força para a mudança.
O Congresso Nacional Africano, ou CNA, é um testemunho do espírito duradouro do povo sul-africano. Formado em 1912, o CNA se tornou o principal veículo de resistência contra a discriminação racial. O CNA lutou incansavelmente pelos direitos de todos os sul-africanos, independentemente de sua raça. Ele defendia a igualdade de oportunidades na educação, moradia e emprego. Por meio de protestos, greves e atos de desobediência civil, o CNA manteve acesa a chama da resistência. Seus líderes, tanto em casa quanto no exílio, trabalharam incansavelmente para pôr fim ao regime opressor do apartheid. Seção 7. O Levante de Soweto, um ponto de virada. O ano de 1976 marcou um ponto de virada na luta contra o apartheid. Em 16 de junho, milhares de estudantes no município de Soweto foram às ruas para protestar contra o decreto do governo de usar o Afrikaner como língua de instrução nas escolas. O protesto pacífico foi recebido com força brutal pela polícia do apartheid. Centenas de estudantes desarmados foram mortos a tiros, sendo seu único crime a reivindicação por uma educação decente. O Levante de Soweto enviou ondas de choque por toda a África do Sul e pelo mundo. Ele expôs a brutalidade do regime do apartheid e galvanizou o apoio internacional ao movimento anti-apartheid. Seção 8. Condenação internacional e sanções. O mundo não podia mais ignorar as atrocidades que se desenrolavam na África do Sul. O Levante de Soweto, juntamente com a campanha implacável de ativistas anti-apartheid, levou à condenação generalizada do regime do apartheid. A pressão internacional começou a aumentar. As Nações Unidas impuseram sanções à África do Sul, isolando-a da comunidade global. Essas sanções, juntamente com a agitação interna, prejudicaram a economia sul-africana. A mensagem era clara: o apartheid tinha que acabar. A voz coletiva da comunidade internacional desempenhou um papel significativo no desmantelamento do sistema de segregação racial. Seção 9. A queda do apartheid. No final da década de 1980, os muros do apartheid estavam desmoronando. A combinação de resistência interna, pressão internacional e declínio econômico forçou o governo à mesa de negociações. Após anos de conversas e negociações, Nelson Mandela foi libertado da prisão em 1990. Sua libertação sinalizou o início de uma nova era para a África do Sul. Em 1994, a África do Sul realizou suas primeiras eleições democráticas. Nelson Mandela, o ex-prisioneiro e símbolo da resistência, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Seção 10. O legado da Revolução. A Revolução Sul-Africana é um farol de esperança para o mundo. É uma prova do poder do espírito humano para superar até mesmo os sistemas mais opressores. O legado de líderes como Nelson Mandela, Steve Biko e Desmond Tutu continua a inspirar gerações. Seu compromisso inabalável com a justiça, igualdade e reconciliação serve de modelo para todos nós. A jornada da África do Sul da escuridão do apartheid para o amanhecer da democracia é um lembrete poderoso de que a mudança é possível. É uma prova da crença duradoura na dignidade inerente e no valor de cada ser humano. Seção 11. Junte-se à conversa. A história da luta da África do Sul pela libertação não é apenas um evento histórico. É uma conversa contínua sobre justiça, igualdade e a luta contra a opressão. É uma conversa que exige nossa atenção, nossa reflexão e nossa ação. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos na vida desses líderes revolucionários, explorando suas lutas, seus triunfos e seu impacto duradouro no mundo. Siga-nos para mais insights, histórias e perspectivas sobre este capítulo notável da história humana.